senhor tem visto a possibilidade de uso dos biocombustíveis aqui no Brasil como um caminho para andar sobre os dois pés. E o senhor tem andado muito irritado com determinadas posturas de negar absolutamente essa possibilidade. O senhor podia explicar? Sim, mas vamos dizer, aqueles que dizem moratória de 5 anos sobre todos os biocombustíveis, Ziegler, o sociólogo suíço, que produziu no passado livros muito interessantes sobre a hipocrisia da sociedade suíça. Bom, que agora se meteu no direito à alimentação e que, como rapporteur da Comissão dos Direitos Humanos da ONU, assim que o presidente Lula fez o seu discurso, apresentou um relatório que pede uma moratória de 5 anos sobre os biocombustíveis. Quais são os argumentos dessa gente? Vamos acabar... Primeiro, é uma maneira de perpetuar o reino do automóvel sobre a civilização moderna. Vamos condenar à fome 2 bilhões de famintos em nome dos interesses dos 800 milhões de donos de automóveis. Não dá para entrar na grande produção de biocombustíveis sem pôr em xeque a segurança alimentar e sem entrar nas matas nativas. E citam, em apoio a essa posição, a catástrofe que aconteceu na Indonésia há poucos anos. Para produzir muito óleo dendê para os automóveis holandeses, os indonésios botaram fogo à mata nativa. Quando o fogo baixou, viram que os solos eram pantanosos, aí drenaram esses solos e soltaram outra carga de gases estufa e fizeram um desastre ambiental. Agora, a culpa dentro disso não é do dendê, a culpa é dos indonésios. Né? E quando eu vejo, outra vez com os mesmos óculos, que o petróleo é menos destrutivo do meio ambiente do que o dendê, se a gente incorpora esse episódio e generaliza esse episódio, bom... Acaba mais rápido. Eu acho que, evidentemente, esses argumentos têm que ser combatidos um por um. E eu digo, existe a possibilidade de avançar nos biocombustíveis, e muita, se a gente insistir sobre sistemas integrados de produção de alimentos e energia e não juxtaposição de cadeias de produção. Por exemplo, há muita possibilidade de integração da pecuária com a produção dos óleos vegetais, à condição de mudar a pecuária, porque quando se pega um pasto no sul do Brasil e se transforma em canavial e não se transforma a pecuária, toca-se essa pecuária para a Amazônia. 75 milhões de cabeças de gado na Amazônia. Portanto, a condição seria de ir simultaneamente mudando a pecuária de maneira a passar de uma pecuária extensiva a uma pecuária semi-intensiva ou intensiva. Segundo, há muito espaço desmatado, destruído para recuperar. É lá que se deveria centrar a produção. E, inclusive, há muito mato, muito pasto que pode ser transformado, isso é verdadeiro. Terceiro, podemos passar à segunda geração do etanol celulósico, onde usa-se os resíduos vegetais. Se a gente pegar todas essas coisas juntas, dá para avançar nos biocombustíveis, e os argumentos que estão sendo usados não me parecem corresponder à realidade e parecem um pouco como... Agora, o que está em aberto é o modelo social dentro do qual isso será feito. É por isso que eu entendo, eu acho que a sua preocupação porque eu justa. posso ter um boom de
energia voltado a um novo ciclo de desenvolvimento de agricultura familiar, ou eu posso ter um boom de agroenergia e, nesse caso, eu vou ter um novo ciclo de desenvolvimento rural virtuoso, que eu acho absolutamente fundamental, porque eu acho absurda a ideia de que a humanidade possa se urbanizar, a exemplo da urbanização europeia e americana, quando metade da população mundial ainda está no campo, porque as condições de urbanização mudaram fundamentalmente. Nós nos urbanizamos na Europa exportando 90 milhões de camponeses para as Américas. Hoje teríamos que exportar várias centenas de milhões de chineses e de indianos. 2. Durante o século mais bárbaro da história, o século passado, matamos vários milhões de camponeses na Primeira Guerra Mundial, depois outros muitos milhões na epidemia da gripe que se seguiu, depois outros milhões na Segunda Guerra Mundial e depois outros milhões nos gulags. Espero que não vamos recorrer a essa solução no futuro. Terceiro, os nossos refugiados do campo chegavam às cidades onde havia indústrias empregadoras. Estávamos numa outra fase de desenvolvimento industrial. Isso mudou. Os demógrafos dizem hoje que estamos numa fase de desindustrialização. O que isso significa? Que a indústria perde espaço em produção? Não. Ela perde espaço em emprego, porque ela se desenvolve através dos aumentos de produtividade. Portanto, dizer que nós vamos continuar com a urbanização no mesmo ritmo dos últimos 50 anos significa multiplicar as favelas através do mundo. Significa criar aquilo que um pesquisador americano, num livro que está publicado aqui, Mike Davis, chamou do planeta favela. Agora, esse livro foi publicado na França com o título O Pior dos Mundos Possíveis. Eu acho escandaloso que se mude o título, mas acho significativo que ele tenha sido mudado dessa maneira. Ok. Portanto, eu quero fazer do boom da agroenergia uma alavanca para um desenvolvimento rural virtuoso. Mas eu posso muito bem imaginar que esse boom de agroenergia reproduza, mais uma vez, um modelo concentrador de terra, de riqueza e excludente. E esse é o ponto nevrálgico, esse é o ponto central, e é por isso que eu estou insistindo sobre a necessidade urgente de políticas como zoneamento, como certificação rigorosa socioambiental, não só para os mercados externos, mas para todo o mercado interno, que eu estou insistindo sobre um feixe de políticas públicas de apoio à agricultura familiar e sobre pesquisas que venham a privilegiar os recursos naturais do país num novo ciclo de desenvolvimento da agroenergia. Por isso, eu sou muito crítico dos críticos, mas creio que a batalha só começa. E ela ainda não está ganha.